Olá, estaremos apresentando um trabalho de Química Orgânica de mecanismo de esterificação de Fischer. Os componentes do grupo são Gabriela, Giovana, Maria Eduarda e Nathalie. A esterificação se trata da produção de ésteres a partir de ácido carbôlicos, aninitros de ácido carbólico ou cloreto de ácila com álcool e fenós. A esterificação é uma reação orgânica para síntese de ésteres a partir da utilização de ácido carbólicos, aninitro de ácidos carbólico ou cloreto de ácila, junto com o álcool ou fenós. Tais reações são comumente catalisadas por ácidos fortes. A principal esterificação é de Fischer, em que os reagentes são ácidos carbólicos, álcool ou fenol, com ácido clorídrico ou sulfúrico como catalisador. Catalisador é esterificação de Fischer. É uma reação de substituição nucleofílica desenvolvida pelo químico M. Fischer e Arthur Speer no ano de 1895 para que ocorra produção do éster. A reação entre ácido carbônico com álcool ou fenol, utilizado um ácido analisador como ácido sulfúrico ou clorídrico. Esterificação de Fischer. A esterificação de Fischer é uma reação que converte um ácido carboxílico em um álcool, em um éster e água, com a ajuda de um catalisador ácido, como o ácido sulfúrico ou o ácido clorídrico. Essa reação foi descoberta em 1895 por Emil Fischer e Arthur Speer e é amplamente utilizada pela simplicidade e pela importância dos ésteres em indústrias de fragrâncias e polímeros. Como funciona a reação? Em primeiro lugar, nós temos os reagentes, que são o ácido carboxílico mais o álcool. Em segundo, nós temos um catalisador, que é o ácido forte, como o ácido sulfúrico, que torna o grupo de carbonila mais reativo. E em terceiro lugar, nós temos os produtos, que é o éster mais a água, que é um subproduto. A equação geral fica da seguinte maneira: ácido carboxílico mais álcool, que forma o éster mais água. Para aumentar o rendimento, é importante remover continuamente a água formada. A esterificação tem várias aplicações no nosso cotidiano. Nas indústrias alimentícias, a produção de aromatizante como o acetato de isopentila, que tem cheiro de banana. Nós temos nas indústrias farmacêuticas, na síntese de medicamento como a aspirina. E polímeros sintéticos, na produção de poliésteres como o PET, utilizado em garrafas plásticas. Exemplo de reação. Um exemplo clássico é a reação entre o ácido acético e etanol, que forma o acetato de etila e água. O acetato de etila é um solvente comum em tintas e removedores de esmaltes. Etapas das reações de esterificação. Em primeiro lugar, nós temos a protonação. O catalisador ácido pronota o ácido carboxílico, tornando o carbono da carbonila mais reativo. Em segundo lugar, nós temos o ataque nucleofílico. O álcool ataca o carbono reativo, formando um intermediário. E em terceiro lugar, nós temos a formação do éster. O intermediário perde a água e se transforma no éster final. A equação final consiste em ácido carboxílico mais álcool, que forma o éster, e mais água, que é um subproduto. A imagem mostra o mecanismo de esterificação de Fischer. Protonação do ácido carboxílico. O ácido carboxílico R-COOH é protonado por um ácido catalisador H+, positivo, tornando o grupo carbonila C igual O, mais eletrofílico.
Ataque nucleofílico. O álcool R-OH ataca o carbono heterofílico da carbonila, formando o intermediário tetraédrico. A transferência de próton. O intermediário tetraédrico sofre uma transferência de próton, facilitando a saída de uma molécula de água. A formação do éster. A eliminação da água leva à formação do éster R-COOR. Então, o resumo aqui visual é de reagentes. Ácido carboxílico R-COOH e álcool R-OH. Catalisador ácido H+, produtos éster R-COR e água H2O. Deslocamento do equilíbrio. A remoção de água. Usar a destilação para remover a água do meio reacional. Excesso de reagentes. Aumentar a concentração de álcool ou ácido carboxílico para favorecer a formação do éster. O esquema apresentado no slide seguinte demonstra o mecanismo da esterificação difícil. Tornando-se um equilíbrio químico, é possível deslocar o equilíbrio para a direita, produção de éster com a retirada de água via destilação. Outra forma, caso os reagentes não sejam caros, é aumentar a concentração de álcool, fenol ou ácido carboxílico, trabalhando-se com excesso. Mecanismos de esteração difícil de ácido carboxílico com álcool. Nessa imagem, esterificação difícil, parte 1, a protonação do ácido carboxílico. O ácido carboxílico R-COOH é protonado por um ácido catalisador H positivo, tornando o grupo carbonila C igual O, mais eletrofílico. A importância: a protonação aumenta a reatividade do grupo carbonila, facilitando o ataque nucleofílico pelo álcool. A parte 2, ataque nucleofílico. O álcool R-OH ataca o carbono eletrofílico da carbonila, formando um intermediário tetraédrico. Importante, esse passo é crucial para a formação do intermediário, que levará ao éster. Parte 3, é a transferência de próton, O intermediário tetraédrico sofre uma transferência de próton, facilitando a saída de uma molécula de água. A transferência do próton estabiliza o intermediário e prepara a molécula para a eliminação de água. A eliminação de água é a formação do éster. A eliminação da molécula de água resulta na formação do éster R-COOR. Este é o passo final onde o éster deseja ter formado. O deslocamento do equilíbrio. Para deslocar o equilíbrio para a formação do éster, pode-se remover a água do meio reacional via destilação ou aumentar a concentração de um dos reagentes, álcool ou ácido carboxílico. Essas técnicas ajudam a maximizar a produção do éster, tornando o processo mais eficiente. As imagens mostram as estruturas moleculares dos reagentes e produtos, destacando a formação da ligação do éster. E as setas indicam a direção da reação e a formação de água como subproduto.